Está começando mais um episódio The Publisher, meu podcast aqui na Top View em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. Essa segunda temporada está sendo gravada inteiramente direto da Casa Cor, na 29ª edição da mostra, e eu tenho o prazer de gravar todos os episódios no ambiente do Grupo Rick, também desenhado pelo André Henning, chamado Arena Multifuncional, que a gente roubou pra gente, na verdade. Nós estamos com dois ambientes aqui e é um espetáculo essa mostra. Todos os arquitetos serão entrevistados em episódios que serão disponibilizados. Se você está assistindo, é porque todos já estão disponíveis. Então acesse no Spotify, no Deezer, no nosso site, no site dos arquitetos, nas redes sociais e por aí vai. Neste episódio, nós vamos entrevistar um trio e não uma dupla. Então sejam bem-vindos a Ari, Renan e Flávia. Tudo Obrigado, bem? querido. Bem-vindo. Delícia estar aqui dia. com vocês, meninos. Obrigado. Arquitetos e designers são loucos, e eu tenho falado isso em todos os episódios, porque vocês escolhem uma profissão que depende da aprovação de outras pessoas. Por mais que vocês tenham extremo bom gosto, de vez em quando vem um cliente que não é aquele que fala assim, faça. Ele quer opinar. Por que vocês escolheram essa loucura para a vida de vocês? E quando começou? Bom, eu acho que assim, primeiro, a gente nasce com algumas vocações, que claro, a gente precisa explorar, aperfeiçoar e cada vez mais ir trabalhando isso para fazer melhor, né? Mas assim, eu não me vejo, por exemplo, fazendo coisas manuais, eu não tenho esse talento. Então eu não invisto meu tempo numa coisa que eu não vou saber fazer mesmo. E desde pequeno eu riscava a casa, desde pequeno eu gostava de coisas bonitas. Minha mãe saía, por exemplo, de casa, quando ela voltava eu tinha mudado o sofá de lugar, a mesa, arrastava as coisas, deixava ela doida. Eu não tinha ainda essa orientação estética, mas eu já tinha essa inclinação para isso, né? E aí, assim, ao longo da vida, errei aqui, acertei ali e de repente eu me vi fazendo o que eu faço hoje. Acho que as coisas vão se encaixando conforme a gente vai amadurecendo. Então, para mim foi isso, e para vocês? Eu acho que, tipo, a gente tem essa veia artística que pode se expressar de várias maneiras. No nosso caso, é o lado da arquitetura, essa coisa mais exata. E como o Renan falou, esse lidar com o belo, estar rodeado da beleza, eu acho que isso torna a vida de todo mundo tão mais aprazível. Então, a gente vai por esse viés. E é algo assim que, quando a gente vê, eu chamo de filho, né? Um projeto que fica pronto. É algo tão gratificante que eu acho que não tem nada que seja melhor do que esse momento, assim. E quando o cliente está em sintonia com a gente, nossa, então é a cereja do bolo, né? É quando surgem os melhores projetos. Exato. E tu, Flá? Comigo também, assim como o Renan, eu mudava os móveis de lugar em casa, minha mãe ficava louca comigo, eu trocava lençol, olha... E eu sempre gostei de cor, sempre gostei de arrumar as coisas, brincar de boneca. A menina é um pouco diferente, né? Então eu organizava a casa, arrumava, pegava a planta do jardim, fazia o jardim da casa da Barbie. Então sempre foi assim também. Sabe que teve uma outra arquiteta que esteve aqui e ela falou, né, que mais do que gostar de brincar de boneca, ela gostava de montar a casa das bonecas. Ela falou que ela não brincava com a boneca, ela fazia o cenário da boneca. Exatamente, eu a mesma coisa, adorava fazer isso. Adorava, fazia o banheiro, a banheira da boneca, arrumava tudo. Amava. E eu vou inverter aqui a ordem dos nossos rankings. Nós temos vários rankings. E o primeiro que eu vou trazer é... Todo mundo... Vocês têm uma linguagem muito forte. E os clientes, hoje em dia, também possuem suas pastas de Pinterest. Boas ou não, mas eles possuem. Nós estamos fazendo um ranking de quem gosta e quem não gosta que o cliente chegue com as suas pastinhas de Pinterest prontas. Vocês gostam, amam, odeiam, não suportam, toleram? Na verdade, eu sou um pouquinho indiferente a isso. Eu acho que ele precisa nos passar o que ele quer, até para que a gente consiga fazer um projeto bastante acertado para ele. E as imagens, sim, ajudam, mas eu peço para ele segurar. Então, primeiro a gente faz o briefing, a gente vai se conhecendo, eu deixo sempre um canal muito aberto com ele, ou ela, né? Para que a gente possa, de fato, fazer algo com o nosso sentimento acerca das coisas que eles nos trouxeram. Depois ele pode nos trazer as imagens. E na grande maioria não trazem. Porque aí o projeto ele já nasce com essa conexão com essa pessoa que está contratando a gente. Então, nesse caso, as outras imagens meio que se perdem. E, experiência, assim, muitas vezes essas pastinhas
elas trazem referências muito opostas. E aí eu fico pensando, gente, será que ele quer que eu ache o caminho do meio? Será? Então, para mim, acaba realmente me confundindo, né? Quando raras exceções que souberam expressar bem certinho que a coisa tinha coerência e tal. Fora isso, é aquela coisa, gostei disso hoje. Aí abre dali a pouco, então um é da Rússia, um é de Chicago, o outro é aqui da Bahia. E, gente, como que você faz a conversa entre todos esses elementos num apartamento, sei lá, 200, 300, 400 metros, ou às vezes 100 metros? Né? Não funciona. Eu acho que por mais que o cliente traga essas referências, é muito amplo, né, esse campo da arquitetura. Então, eu acho que um briefing muito bem feito é o que realmente vai nortear o projeto. Porque às vezes o cliente está tão perdido que você tenta encontrar aquele caminho e quando você vai apresentar não era bem aquilo. Então, para a gente até não ter essa coisa muito do retrabalho, a gente pesa muito no briefing, que assim, quanto mais a gente consegue tirar dessas informações que ele gosta ou que ele não gosta, eu acho que norteia, mas logicamente que é a gente que vai dar o contexto geral, né? E eu falo que na Casa Cor é uma coisa boa, que a gente não tem essa interferência. Então, a gente pode, sabe, ir fundo naquilo que a gente acredita. E tem mais tudo certo, essência, né? É mais essência. Bem isso. E você, Flávia? Eu gosto Você quando gosta? o cliente traz. Às vezes é engraçado, né? Porque, bem como o Renan falou, ele traz referências assim, 3 referências, nada a ver uma com a outra. Mas isso é bacana até para você sentir aquilo que o cliente quer, gosta, explicar para ele, né? Os estilos, olha, são estilos muito diferentes, e isso representa isso, aquilo representa, né, alguma outra coisa. E é bacana essa conversa. E daí entra a questão do briefing que o Ari falou. Você senta com o cliente e você consegue extrair o máximo dele de acordo com aquilo que ele trouxe para você. Então é interessante. Às vezes ver o olhar do cliente para aquilo que ele gosta. Ou ele também não consegue expressar. Daí ele traz aquelas imagens, mas na verdade não é nem aquilo direito que ele quer, né? A gente tem que adivinhar. Traduzir. Com base nessa questão de imagens que chegam muito diferentes, eu já vi a pessoa que traz uma coisa hoje. Passam-se 2 meses. Mas não era aquilo. Porque não tem consistência. Por isso que eu não considero tanto as imagens do Pinterest. Eu acho que, assim, para pesquisas, para você se inteirar do que está acontecendo no mundo, do que está sendo usado e tal, é muito válido. Só que, ao mesmo tempo, aquilo não tem conexão. Tipo, eu achei bonitinho. É muito raso. E a gente tá falando de casa. A gente tá falando de um ambiente que a gente investe pesado e que a gente vive ele com muita profundidade. Então, não pode partir de uma coisa bonitinha, né? Então, assim, o nosso caminho é conduzir o cliente mesmo nesse caminho onde ele vá. Identificando, a gente vai apresentando, ele vai tendo reconhecimento com aquilo, pertencimento, mas ele vai trazendo para si a verdade daquele espaço, porque depois é ele que vai usufruir. Quando nós sairmos de cena, o que resta para ele é a casa que ele nos pagou para fazer, não é? Todos os nossos rankings estão equilibrados, né? Então bastante. E é incrível isso, porque, por exemplo, Pinterest, mas existe meio que uma consciência de todos, assim, fala assim, eu até gosto, mesmo os que não gostam falam assim, tudo bem, eu aceito, porque dá para entender um pouco ali do cliente, o que ele quer, mas não dá para copiar. Essa é a unanimidade. Se ele quiser, eu mando ele para um projetista, porque daí se ele quer aquilo, então ele não quer o meu serviço, ele não quer a minha linguagem, né? Mas vai funcionando. E depois dessa parte de briefing e tudo mais, que eu imagino que deve ser muito rica a forma que vocês fazem, como é daí o processo criativo de vocês? Aí o cliente foi embora, é a hora de fazer. Como que vocês fazem? Só deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês 3 trabalham no mesmo escritório ou vocês se juntam para projetos específicos? Nos juntamos para projetos específicos. Que é o caso da Casa Cor. Não, É a deixa nossa eu contar. primeira experiência, né? Deixa eu contar. Você vai contar a história verdadeira? A verdadeira, sempre, claro. Já começou o Exposed. E depois a gente vai voltar no processo criativo de ambos os escritórios. Boa. Sim, mas o que acontece? Primeiro, Casa Cor permite que a gente explore o traço arquitetônico no qual a gente acredita e mostre para o público a arquitetura que a gente gosta de fazer, no sentido, ela traz um impacto de tal forma, ela acolhe de tal forma, ela exprime a identidade. Então, assim, foi um exercício que a gente foi cada vez mais gostando de fazer à medida em que a gente passava as edições. Surgiu a ideia de fazer apartamentos com essa identidade projetual que a gente apresenta aqui e liberdade criativa. Então, a gente compra o apartamento, faz o projeto e coloca à venda.
E a gente estava ali com um apartamento à venda na Praia Brava, em Balneário. A Flávia tinha apartamento. Tem apartamento lá, o outro ainda, né? Não, nós vendemos semana passada. É. E aí ela ligou no final de semana. E aí, vocês vêm esse final de semana? Não, Flávia, a gente desceu no final de semana passado e tal. Ah, vocês venderam já o apartamento? Não vendemos ainda. Que pena que vocês não virão, eu queria conhecer. Eu falei, bom, Flávia é minha amiga, vou passar as senhas e tá tudo certo, né? Ainda pensei, ela quer ir lá ver o projeto e tal, como ela é da área, a gente nunca tinha falado de E trabalhar tava junto. chovendo nesse dia, eu não tinha nada pra fazer. Eu falei, ai, que saco, os meninos não estão aqui. Eu nem conhecia esse apartamento, eles colocaram pra venda, que absurdo. Aí passei as senhas e a Flávia foi. Aí Mas não- você foi lá sem nenhuma intenção, né? Não, eu fui lá pra olhar mesmo. Eu falei pro meu marido, amor, vamos lá sapear a vida alheia? Aí ele, vamos. Sabia a vida ali. E aí, resultado, ela foi, me mandou uma mensagem. Posso voltar no final da tarde para ver as luzes, o pôr do sol, a troca e tal? Eu olhei e falei, Quinho, será que a Flávia tá pensando em comprar o nosso apartamento? Bom, se ela tiver... Flávia, você não quer dormir no apartamento? Porque assim, é uma paz, um silêncio. Leva as tuas coisas, tá tudo limpinho, passa a noite lá, né? Ela, não, amigo, imagina. Mas tu levou, né? Não, daí eu falei, amor, você acredita que o louco do Renan falou pra gente dormir no apartamento dele? Vamos dormir no apartamento. Eu falei, cara, como é que nós vamos dormir no apartamento? Não, vamos dormir lá no apartamento. Muito bem, dormimos no apartamento, acordamos no outro dia, ele olhou e falou assim, eu nasci pra esse lugar. Olha. Aí eu falei, sério, ele, nossa, essa energia. E uma coisa assim que eu admiro muito nos meninos, né, um parênteses aqui, todo projeto que eles fazem com alma. E você sente isso no ambiente, é uma coisa incrível. E esse apartamento tinha alguma coisa de alma, assim. E aí a gente se apaixonou. Aí falei pro Bena, falei, bom, vamos voltar pra Curitiba, a gente conversa com os meninos, né? Aí cheguei num sábado de manhã. Sábado de manhã. Falei pra eles, vamos almoçar juntos? Daí eles, vamos. Aí nós fomos almoçar. E até então, assim, a gente não sabia o rumo que a coisa ia tomar. Ou, tipo, meninos, gostei do apartamento de vocês, lindo, boa sorte. Nada ainda tinha sido falado positivamente da intenção deles. Vamos almoçar, tomar uns drinks, e daí a coisa vai, né? E aconteceu. Daí fomos, tomamos uns drinks e fechamos o... Ah, você comprou o apartamento. Ela comprou o apartamento da gente, Marcos. Mas não é esse que você vendeu Não, agora. e foi uma história muito engraçada, né? Essa parte é a mais engraçada, né? Que a gente brinca Sim. que é a história verdadeira. Conte. Nós fomos almoçar e nós estávamos com um Porsche laranja. Aí terminamos de almoçar, bebemos todas, fomos pro estacionamento. E o Ari ama carro. Daí ele olhou, meu Deus, que carro lindo. Deu, amigo, vai dar uma volta no carro. Não. Falei, vai, tá aqui a chave, toma. Já entendi. Aí ele saiu, deu uma volta no carro, deu, você gostou dele? Eu amei, eu falei, aceita como parte de pagamento? Aí ele, sim, eu falei, então toma a chave. Tudo Já foi embora planejado. com o E eu caí feliz. Mas todo mundo ficou Mas feliz. você com essa gostou? história. Todo Adorei, mundo imagine. Nunca me senti tão bonito. Adorei. E daí, pra Casa Cor, como vocês se juntaram? Então Então, foi isso. A partir disso, depois das tratativas ali de negociações e coisas do gênero, o nosso horário livre, onde a gente gosta de receber as pessoas, porque a gente tem carinho, é o horário do almoço. A gente tem uma cozinheira super boa. Flávia, vamos almoçar com a gente. E tratando o apartamento. E teve um dia que eu desci para acompanhá-la até a saída do prédio, olhei para ela e falei, você não quer fazer Casa Cor com a gente? Sabe quando assim, é espontâneo, veio, não foi nada pensado. Ela olhou e falou, quero. E a gente começou ali. Que legal. Então, Aconteceu assim, naturalmente e deu super boa, né? Não, deu muito A boa. nossa né? energia fluiu. É uma delícia trabalhar com esses meninos, gente. Aí- É risada o dia inteiro. A gente vai entrar no espaço, no momento de criação de Casa Cor, mas antes a gente quer saber como vocês funcionam criando, separados. Você no seu escritório e vocês no escritório de vocês. O que acontece? Sempre a gente senta, pensa no que quer fazer. Eu tenho uma mesa com 6 pessoas que desenham. E eu vou passando as coisas. Aquilo vai nascendo, vai ganhando forma. Aí, Flávia, dá uma passada no escritório. Eu saio da mesa. A Flávia senta com essa equipe. Para um não interferir na criação do outro. Aí a Flávia Não, mas no dia a dia do seu escritório funciona dessa maneira? Não. Quando a gente está juntos Não, ou não? Quando vocês. O Separado. escritório de vocês. escritório de vocês. No nosso, eu sou arquiteto, o Renan trabalha com interiores, né? Então, normalmente eu pego a planta e eu falo destrincho, né? O que vai cair, o que vai levantar de paredes, e é dessa maneira que funciona. Daí eu faço um layout básico e passo para o setor do Renan,
que começa a trabalhar interiores. Algumas vezes ele muda alguma coisa que eu faço, às vezes ele segue o meu layout e, logicamente, que ele faz todo aquele recheio que chega no resultado final. Essa mudança que às vezes acontece é justamente por conta desse recheio. Então, assim, quando a gente privilegia a circulação, as medidas corretas dos móveis, como a gente quer que as pessoas se relacionem com esse espaço, às vezes eu preciso puxar uma parede aqui, empurrar outra ali, e aí a gente vai trabalhando juntos, né? E vocês começam papel ou computador? Computador. Tudo computador. Eu trabalho com um programa chamado ArchiCAD, que já é projetando em 3D. E o Renan no SketchUp, que dá um acabamento melhor, né? As texturas, as cores ficam muito melhor. A Então biblioteca é mais rica. trabalha com esses dois programas. E Flávia, como funciona o seu processo? Eu procuro entender primeiro aquilo que o cliente quer, o que ele precisa, o dia a dia dele, quais as necessidades dele. Daí eu sento com a planta, de acordo com aquilo que nós conversamos, né? Como o Ari falou, destrua a planta, o que cai, o que levanta, e crio dessa forma, né? Eu sempre penso na necessidade do cliente, aquilo que vai satisfazer melhor o que ele precisa no dia a dia. E papel ou computador direto? Papel. Papel? Aham. É muito equilibrado Muito isso. equilibrado. Esse é o nosso A gente tá super curioso com esse ranking, porque a gente tinha um pré-estabelecimento falando, não, pessoas que têm às vezes mais tempo de formados, mais tempo na carreira, devem ainda preferir mais a mão. Pessoas mais novas devem ir direto pro computador. E tá muito invertido, muito misturado. Isso tá muito legal. Eu vou te pedir até pra produção, pessoal que tá em produção, coloca isso tabulado pra gente lançar É, no post boa, Top boa. View a quantidade. Porque a gente Boa. achou que, a gente falou, vai ser dessa maneira. A gente chegou aqui, é totalmente diferente. Eu funciono muito melhor no papel. Pois é. Eu sou extremamente visual. Eu preciso já ir vendo a coisa como será. E essas ferramentas, elas nos possibilitam visualizar, sabe, em 3D de uma maneira que você consegue melhorar o resultado de uma maneira assim, incrível. Eu, assim, não abro mão do computador de jeito nenhum. E chegou aquele quadro que todo mundo ama, menos o André. Casa de Ferreiro, Espeta de Pau. Patrocinado por André Henning. Fiquei curioso com esse quadro agora. Nós queremos saber, vocês têm um estilo, vocês se adaptam também ao estilo dos clientes, é uma conjunção ali, é uma convergência, o que eles gostam, o que vocês gostam, e vocês acabam imprimindo. Mas na casa de vocês, como é? Eclética. Vou falar da nossa casa. Maximalista ao extremo. Né? Ah, é? E a cada ano que passa, a gente precisa aumentar um pouquinho a metragem da casa, porque o acervo ele vai ganhando peças novas. Eu acho que, primeiro, a cada projeto que a gente finaliza, a gente se encanta por outras peças. Eu estou no momento de escolher para o cliente, mas eu acabo sendo escolhido por alguma peça. Eu digo que é isso, não sou eu que escolho ela. Eu olho e não consigo mais, então ela me escolheu também, para levá-la para casa. E aí a gente vai, né, enriquecendo esse acervo, mudando a decoração. A casa é sempre viva, então uma hora tem uma mesa bar, dali a pouco ela sai para dar lugar a um sofá. Esse sofá precisa ser arranjado na frente de outras poltronas. E o gostoso da casa é isso, né? Você poder ter essa relação de troca, de movimentar as peças de lugar. E a base da casa? Se eu tirar as peças, assim, qual é a base de materiais, cores, texturas? É quase neutra. É. Quase neutra. É que a gente tem muito aquele perfil do colecionismo, né? Eu gosto de trazer, assim, desde peças que vieram da casa da minha mãe, de viagens, e a gente vai agregando. Chega um momento que a coisa fica um pouco até exagerada, mas sempre com harmonia. E daí a base tem que ser neutra, porque senão fica muito over. Né? A minha casa é uma eterna crescente. Eu vou adquirindo peças. Por exemplo, na Casa Cor, agora nós já adquirimos algumas peças que eu já pensei em levar para minha casa. E é uma construção. Eu vejo peças, por exemplo, eu fui na casa da minha avó há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, peguei algumas coisas e falei, vó, com licença, tô levando para minha casa. E vou construindo também, né? Como os meninos falaram, é história. A casa tem história. Não, e assim, nós somos um pouco exagerados, Marcos. A gente, no processo criativo das peças em Murano aqui para o espaço, na fábrica, um dia deu um ataque de consumismo. Nós dois saímos com 16 muranos no porta-malas. A Flávia com mais alguns. Exatamente. A gente não dá. O controle nessa hora, né? Não, mas aí você veja, as peças vieram para Casa Cor, mas elas vão sair voltar. daqui para casa, Pra né? casa. Então, e agora a gente já projetou o móvel que vai recebê-las em casa também. Então, tem sempre essa mudança do layout da casa
para poder acomodar as coleções novas que vão entrando. né? Inclusive, aquela parede inteira de muranos é tudo acervo pessoal. Não tem O bar, nada. a decoração O bar, do espaço, é, com exceção exatamente. das artes Aham. e algumas peças pontuais que Ah. vêm do estúdio de uma amiga muito querida nossa, são todas das nossas casas. Eu acredito que até isso ajude a passar muito da nossa identidade para o público que vem na Casa Cor. E vocês acham que tem alguma coisa na casa de vocês, agora pra me defender um pouco, que ainda vocês falam assim, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá acabado, eu preciso terminar, ficou ainda pra trás. Sempre tem. Eu acho que nunca está acabado. É como o Renan falou, a gente está sempre mudando. É um eterno. Acordei hoje, olhei aquele canto, falei, vamos dar uma mudadinha. Eu acho que assim vai, né? Qual o signo de Olha. vocês? O meu é Ares. Primeira vez, Ares, aqui. Ares é a primeira vez. Aham. Né? Eu virgem. Virgem. Aquário. Virgem tem bastante. Aquário? Aquário. Ah, então é igual eu. Virgem, meu Deus do céu. É o que mais arquiteto. tem, eu acho. É muita festa no final do ano, né? Aham. 9 meses depois. Virgem, Libra, Câncer Gêmeos. e Gêmeos, Gêmeos tem dominam bastante o também. negócio. A Ares é a primeira vez. Aquários, que são 3 ou 4. Aham. Sim. Mas sabe o que é dessa questão da casa, né? Que nunca está acabada. Uma coisa que eu acho que nós que estamos nessa área fazemos muito é viajar. Porque a gente recebe muita influência dos lugares que a gente vai visitar e tal. Outra coisa, a cada lançamento de coleção, eu, por exemplo, sou aquela pessoa que compra o rolo de tecido. Então, sei lá, tem um garage sale da Entreposto. Eu vou lá na Cozy, eu não sei nem o que eu vou fazer com aqueles tecidos. Eu chego em casa com 5, 6 rolos daqueles com 10 metros cada um. Dali a pouco eu resolvo reestofar o sofá, mudar a almofada, fazer chale de cortina, cobre-leito, duvet. Eu vou mudando a coisa. E a cada estampa nova que entra, eu preciso equilibrar aquilo, eu trago uma outra informação. Então, E o restante vai pra onde? É que eu falei, você tira alguma Vai pro coisa que você depósito? faz? Então, essa ideia de fazer os apartamentos também é por conta disso, para eu poder ter uma vazão entendi. dessas peças, porque são todas muito boas, especiais e tal. E eu acho que assim, as coisas elas não perdem o valor com o passar do com tempo, certeza. muito pelo contrário, né? Quando você faz boas aquisições, boas escolhas, o valor dessas peças ele dura. Então também essa história dos apartamentos, porque eu não me vejo deixando de comprar coisas novas que eu cruze no caminho pelas quais eu me apaixone, e não me vejo descartando elas também. Então eu acho que tudo tem que se encaixar, é um processo. Aí é o né? ciclo que vai acontecendo. E quando que vocês sentem, já que você falou que a peça olha pra você olha pra ela e você fala, ela é minha, e Sim. é isso? Como é esse processo daí do desapego de uma peça? Muda a fase, né? De fase mesmo. Eu acho que o Renan ele tem uma facilidade em desapegar que eu não tenho, sabe? Eu sofro um pouquinho, mas depois vai. Porque eu acho que realmente isso é parte do processo. E como a Flávia falou, a gente gosta muito desse negócio da alma dentro do projeto. E todo esse conjunto de objetos, eles fazem parte disso. Então, já que a gente está se propondo a fazer um negócio onde os apartamentos que a gente, de repente, colocará no mercado, eles já têm esse pacote com a alma, então a alma está transitando e ela vai, segue, e outra pessoa vai, tipo, assimilar essa alma. Que a Flávia chegou lá, se apaixonou e falou, não consigo mais viver sem isso. Não, e é tão interessante que no apartamento tinha todas as bebidas, copos, toalha, tinha tudo. Você só precisava estar lá. Tudo. E essa questão da alma, né? A minha casa tá sem alma agora, porque eu tirei tudo pra colocar aqui na Casa Cor. Os meninos também. Então, quando eu vou na casa deles, gente, tá faltando alguma coisa. Me Porque uma agonia, né? tudo, mas tudo encaixa de uma forma tão perfeita, assim, que faz essa atmosfera, né? Cria esse. Eu acho que a casa ela tem muito mais a função de te abraçar em todos os momentos da tua vida, e ela vai se prestando a cada fase, porque muitas vezes a gente sai de casa feliz, volta cansado, ou estressado, ou mais feliz ainda. Depende de como as situações fora de casa acontecem. E ela tem que te atender em tudo, então você tem que ter à mão todas as coisas que possam tornar a tua vida mais agradável dentro de casa. Por isso, eu acho que a casa tem que ir mudando, a gente vai amadurecendo e a casa amadurece com a gente também. Você está escutando The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast. E a gente vai entrar num dos momentos... Eu não vou passar pro Casa Cor ainda, porque tem Tem outro ranking ainda sim. que você adora, né? Tava esperando você falar Perrengue. sobre perrengue. Não acredito. Dá pra pular essa parte? Não. Olha, parecia a vida perfeita porque até de aqui. todos os Tava nossos muito entrevistados, poético esse eles papo. são os mais
né, classudos, assim, né? Mas a gente quer chegar na Não, parte tava muito perrengue. poética a nossa conversa. A Aham. gente precisa quebrar Muito um pouco isso. sofisticada. Tava muito chique. Isso não tava combinado, Nós meninos. temos um ranking aqui e a gente já escutou histórias bárbaras. Eu vou contar uma história só pra inspirar eles, porque Aham. imagino que eles vão puxar Aham. ali umas... A gente já sabe da arquiteta que encontrou a mãe da cliente com o pintor Aham. na obra. Não precisa citar nomes. Saia justa. Aham. Uau. E E você não sabe que no bastidor eu fiquei sabendo de uma outra. Ah, De uma arquiteta ficou com muitos ciúmes da assistente junto com uma outra pessoa e fez um escândalo. olha. Vieram me contar também, porque daí os bastidores vão Vão ficando nós vivos, queremos né? saber bem, mas também já teve arquiteta, por exemplo, que foi aprovar a guarita e foi assaltada a mão armada e teve o carro levado. De todas as coisas. Ou a outra que foi fazer um levantamento sozinha numa cobertura e se perdeu no tempo e ficou presa no prédio. E você que está escutando todos esses relatos, para você descobrir quem são os arquitetos envolvidos, você vai ter que escutar, Tem que escutar todos os todos. episódios. Então, por favor, vai lá. Que histórias vocês têm pra nos contar? Pode ser perrengue de obra. Ah, teve outra que foi fazer uma obra, tirou o revestimento da cobertura dela, vazou tudo No andar de numa baixo chuva inteiro. em Curitiba e ela teve que reformar os 2 apartamentos. Qual perrengue vocês já passaram? Olha, esse que você citou, reforma de cobertura, é sempre... É clássico, né? Sabe, todas as dificuldades possíveis acontecem lá. E normalmente esse negócio da água. A gente foi fazer a entrega de uma cobertura em Balneário Camboriú. Era o 34º. 35º e 36º É. andares do prédio. Então, e os clientes do interior, eles chegaram de viagem, uma viagem de 8 horas, direto para receber o apartamento. Uhum. E estava naquela limpeza final. Eles chegaram e falaram, vamos jantar? E Nós não deixamos eles subirem, porque a gente queria que eles entrassem com o apartamento impecável. E não com as funcionárias da limpeza ainda finalizando, né? saímos para jantar e quando voltamos, entramos no hall do prédio e estava de repente saindo uma água assim pela porta do elevador. No hall? No hall. Na verdade, algumas pessoas já estavam na calçada, a água já estava tomando conta do hall, ela pingava por sobre o marco da porta. Quando a gente deu a volta no desserviço, acontecia a mesma coisa. O primeiro pensamento, a gente tinha uma piscina grande nessa cobertura e antes de descer eu pedi para pressurizarem as bombas para que eles entrassem com tudo funcionando, né? Eu só pensei, cheia, essa piscina transbordou. tá vazando. Ou sei lá o que aconteceu, né? E aí eu só pensava, ela no pavimento 30 superior, andares. descendo sobre os tapetes, sobre tudo que a gente tinha acabado de montar. Nós subimos de escada aos 35 andares. Isso é feio. À medida em que a gente foi subindo, a partir do 7º, 8º andar, a água começou a descer, parecia cachoeira na escada. Foi algo assim surreal. E eu rezando, gente, que seja no 12º. Passava o 12º nada, que seja no 15º, passava e nada. E foi subindo, 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 subindo. Era no nosso. Não acredito. Só que não dentro do apartamento. A tubulação no shaft externo ao apartamento rompeu com a pressão da água. Da saída da caixa da água que estava indo para a piscina para encher, estourou o cano ali, só que fora do apartamento. E a maior parte da água desceu pela escada. E graças a Deus estavam essas duas mulheres com um rodo na porta e não deixaram nada de água entrar no apartamento. Santa! O apartamento tava impecável, já o prédio Não, inteiro. o prédio não, porque é um prédio que de um apartamento por pavimento e a maioria estava vazio naquela hora. Era horário de jantar em balneário, gente. As pessoas saem para comer, não Mas comem em o casa. apartamento estava impecável. O nosso estava. Isso que é importante. Os outros Os 31 34. Os donos desse apartamento deveriam chamar um fotógrafo mega profissional, maravilhoso, com uma linguagem, fotografar as duas como se fossem santas e usar o quadro como decoração. Tá aí. Esse é um perrengão, hein? Não, mas os outros Dos apartamentos, grandes, entraram dos água grandes. neles? Entraram. E daí a construtora teve que arrumar a banca Sim, toda. porque a construtora é um prédio novo, eles executaram todo o projeto. Então, a questão da tubulação, enfim, tudo isso foi uma falha técnica deles. da construtora. Mas o de Então, vocês estava impecável. Tava. estava. Entregamos. Entregamos. O duro foi porque daí as pessoas tinham que subir de escada, né? Direto, com mala, com tudo. Foi Eles passaram assim, os difícil. próximos dias Alguns isolados lá em cima. Ainda bem que estava tudo nunca mais desce, impecável. né? Nunca mais desce. Tinha a própria piscina, o próprio terraço, Tava uma andando. vista para o mar surreal. Enxergavam por Imagina cima os dos dois vizinhos de morros baixo. ali. A felicidade deles. Imagina a alegria de chegar.
E imagine a reunião do condomínio, né? Nossa. Surpresinha Bom, de final de ano, assim. Comigo aconteceram 2 situações, assim. Acho que a maior situação foi na minha casa. Quando eu fiz o meu apartamento. Eu esperei 4 meses o piso chegar. E eu falei assim, pra pessoa que administrava a obra. Olha, aconteça o que acontecer. Cuide da instalação desse piso, ok. Eu falei umas 5 vezes. Enfim, e pra azar aconteceu que na semana da instalação do piso eu precisei viajar. E a pessoa que estava na minha obra também. E aí, o rapaz, o prestador, instalou o piso assim da maneira como ele achou que era mais rápido. Muito bem, voltei, meu apartamento lindo, maravilhoso, e sei todas as coisas. Nossa, vou fazer uma festa de inauguração. Estamos lá, de repente, uma amiga minha afunda o salto no piso. O porcelanato quebrou a gente com o salto fino dela. Eu queria morrer. Eu queria me enterrar na casa. Eu não sabia onde ia enfiar a minha cara. O piso tava tão oco que o salto dela entrou, assim. Nossa. Eu falei, não é possível. Acordei no outro dia, peguei um cabo de vassoura, comecei a bater no piso, o piso inteiro oco. A minha casa, assim, com 15 dias, toda pronta. Eu tive que tirar tudo que tinha lá dentro, trocar o piso inteiro da casa. Vocês não têm noção do perrengue. Piso ainda, né? Que O piso marcenaria, tudo. inteiro, vocês não têm ideia. Essas duas histórias entraram no meu Tá ranking. bem no ranking. Estão vendo no meu. Tá bem no... Eu sabia que eles iam ter uma história Não, boa. e todas as paredes da minha casa revestidas em madeira por cima do piso, eu tive que tirar todo o revestimento da parede. Todo o Que revestimento. transtorno isso. Não, vocês não Flávia. têm ideia. Foi mais Não um tem- mês de obra Não. pra resolver tudo. Não, eu falei pro prestador, eu vou viajar de novo. E quando eu voltar, eu quero a minha casa impecável. Ele teve que içar os móveis lá pra baixo de novo, tirar tudo. Vocês não têm ideia, mas assim, ficou. O que eu mais cuido em obra hoje é a instalação de piso. E agora vamos entrar no assunto casa-cor, o ambiente de vocês. É muito lindo. Tem muita personalidade. Sofisticado ao extremo. E a gente quer que vocês contem tudo pra nós. Então vamos desvelar esse espaço, né? Primeiro, obrigado, meninos, aí pelos Da onde elogios. surgiu a ideia? Olha, nós tínhamos 2 opções quando a dona Marina nos convidou. Dois possíveis espaços aqui. Depois que a gente analisou os 2, nós resolvemos ficar com aquele ali que é o mais desafiador. Porque ele é um corredor de passagem. As pessoas entram para ver os demais espaços através dele, vê um dos setores, cruzam ele novamente para ver o outro e, ao retornar para sair, passam por ele de volta. Então, nas 2 mostras anteriores, ele era absolutamente exposto para esse setor das piscinas, aqui onde nós estamos. Não era fechado, ele nunca foi um espaço fechado de verdade. Foi a primeira coisa que a gente resolveu fazer. Vamos fechar e organizar o fluxo, já que a gente tem 3 momentos de passagem ali, né? É uma assinatura nossa, de todas as edições. Tem que ter bar no nosso espaço. É verdade. Quando eu encontrei você no Todas. ambiente, falei, nossa, de novo um bar lindo. Vocês sabem fazer bar. Eu sempre pergunto, qual ambiente você mais gosta de fazer? Já tem a resposta. Bar. Mas vocês, né? E aí, assim, a gente parou para refletir, né? Poxa, em 2019 nós apresentamos um bar no nicho, em 2020, 2021 nós fizemos um bar na bandeja iluminada, 2022 nós fizemos um bar inteiro. Que bar que a gente vai apresentar esse ano? Acho que foi a primeira preocupação, para não ficar repetitivo também. Então aí a gente trouxe de volta a história das estantes, né? Que é uma coisa que fazia tempo que a gente não via estante adornada ali por garrafas, copos, taças, e entre isso tudo outros objetos. Então foi meio que um ponto de partida e alocou esse bar em um dos cantos possíveis que não tiraria ali o fluxo de passagem das pessoas. Depois, living é outra coisa que a gente gosta muito de fazer, mas não qualquer living. A gente queria que essa casa-cor ela tivesse um tom acima. Felizmente, a gente vem de um histórico muito bom de retorno, repercussão dos espaços que a gente faz na casa-cor. E a Flávia também. Ela estreou no ano passado, mas ela teve um espaço com uma expressividade muito, muito forte. Então, a gente não pode mostrar nada menos do que a gente já fez até aqui, né? E aí, a gente foi atrás dos elementos que nos permitiriam passar essa força e essa carga dramática do espaço. A mesa é de onde? Criamos. Aquilo é desenho desenho de nosso, vocês. em processo Olha que de coisa patente linda. agora, para poder ser lançado a nível Brasil. Aquela mesa é linda. Maravilhosa. Obrigado, Linda. gente. Obrigada. Eu tava curioso pra Ó, saber tem várias onde coisas ela que eu amo no espaço. Sobreposição de tapetes, Amo. a mistura dos móveis
é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. Tipo, na Casa Cor, eu até tava falando ontem com o Gustavo, que ele também consegue fazer uma mistura de móveis incríveis. Esse mix and match de vocês é muito bom. Porque Posso contar um segredo? Pode. É um ambiente feito de nãos. Aham. O Kim e a Flávia não gostam que eu use a palavra. Não, eu não ligo. O Quinho que eu briga acho com a pesado. gente. É um ambiente de vingança. Aham. Tudo aquilo que os meus clientes não nos deixaram fazer ao longo do último ano, 2 anos, eu fui guardando numa caixinha. Então, eu vou dar alguns exemplos. Não vai revestir minha parede de metal, vai ficar frio o espaço. Dali, nós revestimos algumas das paredes com cobre, né, fórmica de cobre, e não tem nada, Não tem nada problema. de frio o espaço. Mistura de estampas, não. Fica Vai cansativo. assim. Então, veja, os tapetes são todos estampados. Claro, a gente coordena isso, as cores, as formas, tudo tem que ter um diálogo muito afinado. Gente, se maestria que é você que não é arquiteto, você é um possível cliente, não adianta também você sair fazendo a mistura se você não tiver um background, né, tipo um repertório. Porque uma das coisas que muito tem aparecido aqui é que é uma questão de repertório. E que você vai adquirindo. Então, vale muito a pena ver o ambiente deles. Errando, vira um showroom de loja. A gente, assim, a gente tem ouvido muito, vocês são ousados. Misturamos texturas, assim, e digamos, que é algo que você nem imagina. Mas, ao mesmo tempo, a gente está coordenando, como o Renan falou, as cores, que isso é super importante. Você pode fazer aquela mistura, mas tem que estar tudo muito coordenado, porque senão acaba ficando estranho o ambiente. E ali a gente não economizou, digamos, né? Outra coisa que a gente trabalhou muito foi o luminotécnico, essa coisa da sensação da luz, desde a luz que vem de cima, que é mais quente, a luz por trás dos muranos, que acabou valorizando os muranos, que se tornou assim escultórico, e aquela parede que a gente usou, aquela textura marmorizada também, que a gente fez uma iluminação lateral. Atrás do bar. Eu ia Que falar deu Marble aquele Frost. relevo todo, Eu né? acho que Então foi muito trabalhado De isso. todas as participações de vocês na Casa Cor, todas têm muita ousadia. Mas pra mim, a maior ousadia foi a iluminação esse ano. Porque ela tem uma personalidade extra. Mas ela nasce aqui nesse espaço de uma dor de todos os anos passados. Nós sempre quisemos fazer ambientes com essa luz mais cálida, mais quente, que seria ali um 2400 Kelvin. E a gente não encontra no mercado essa iluminação. Então, assim, raras algumas possibilidades que a gente tem, acesso a uma marca que é comercializada em São Paulo, aqui a gente não tem, tudo fica no 2700. E ele não chega nessa temperatura de cor. Então, assim, a gente já pensou, vamos usar uma lente, uma gelatina, tem 1000 artifícios. E aqui a gente tinha uma área grande para conseguir cobrir com essa luz e nós não tínhamos os recursos. Então, nós fizemos ela refletir num teto laranja. A gente pintou o teto de coral, descemos a colmeia, que traz essa informação gráfica e geométrica ali para o espaço, e a gente fez ela refletir no teto laranja para descer. Então, assim, ela ficou a luz cálida que nós queríamos. As pessoas ali dentro ficam bronzeadas. Eu vejo as fotos que as pessoas tiram e postam dentro do espaço. Parece que elas acabaram de chegar de férias de uma praia super... E as pessoas amam tirar foto naquele espaço. Amam. Eu tava Ficam muito elegantes as fotos. revisitando a Casa Cor e tinha um grupo, assim, numa fila pra tirar foto. Eu falava, deu certo o ambiente. Mesmo que a pessoa não queira levar isso pra casa, ela quer ter uma foto aqui. E olha, o mais interessante desse espaço é que nós não projetamos ele exatamente assim. Nós projetamos ele com outras peças e isso foi acontecendo Como no em todos os decorrer projetos. exato. Então o projeto finalizou mesmo no dia que a gente montou e as coisas foram acontecendo, né? A gente cria o corpo. Quando a gente vai colocando a alma, esse corpo ele vai se modificando também. Não adianta, a gente não tem o domínio total antes da montagem. E uma coisa que eu acho que é legal, né? Seguindo aí essa coisa dos nãos que a gente foi recebendo e colocando ali. Mesmo nós, com toda essa questão de trabalhar unicamente com isso, de ter um olhar bastante refinado para composições, a gente faz descobertas no processo de montagem. Então, quando, por exemplo, a gente indica uma peça que, vista isolada, em primeiro momento, ela pode não agradar, eu não insisto naquilo. O cliente diz, acho que não gostei muito. Mas eu guardo ela na manga, porque no dia da montagem eu experimento. E aí ela se justifica. As conexões que ela faz, que ela estabelece com o outro... com as outras peças de móvel, de artes, tudo isso começa a fazer sentido quando a gente vai sobrepondo as camadas dentro do espaço, né?
Com as artes não foi diferente. Nós tínhamos ali tivemos a infelicidade de ter um hidrante no nosso espaço. As duas piores coisas que você pode ter quando monta uma amostra: hidrante, saída de emergência, uma terceira, e elevador caindo do teu espaço, porque você precisa absorver isso, né? Não tem como. Tem tudo. Ali tem tudo, tem escada, saída de emergência, elevador e hidrante. E aí, nesse elevador? sentido... Tem Tem elevador e Na temos galeria de duas arte ali. escadas. Exato, então a gente caiu com tudo no mesmo espaço. Não à toa eu disse que a gente escolheu o mais difícil. E aí, aquele hidrante, o que a gente podia fazer para disfarçar? Não dá para cobrir, não dá para nada. A pessoa que faz a assinatura floral para o nosso espaço bolou 2 cascatas de orquídeas Wanda, que tem aquelas raízes bem expostas, nas laterais. Aquilo por si só já tirou, as pessoas nem enxergam o hidrante lá. Aí, partindo das raízes das Wandas, que são bastante selvagens, a gente escolheu uma obra do André Mendes que compõe na outra parede. O quadro do Emerson Persona, que vem ali no living, também. Tudo isso tem o mesmo movimento. As flores, os arranjos que são feitos semanalmente, entram nesse diálogo também. Então, assim, você vai absorvendo aquele elemento selvagem e vai sofisticando ele, diluindo ele na tua decoração. E quando você vê que aquilo não é mais agressivo, aquilo não choca mais, o hidrante desaparece, a força de tudo vai se somando, mas fica harmônico. Então, assim, a gente teve muito, muito cuidado com cada um dos detalhes para que aquele espaço ele não fosse dramático ao ponto de assustar. Não, ele tem drama, ele tem personalidade, ele não é para qualquer pessoa. Nós sabemos que ali a gente trabalha com um nicho bastante restrito do mercado, mas ele deixa uma impressão em quem passa por ali. E qual que é o cantinho que vocês mais gostam? Pedir pra você. Porque eu adoro saber isso dos arquitetos. Eu acho que qual é o que vocês olham e falam assim, esse é o meu cantinho do espaço. Eu tenho. Conta. Onde tem a Binta. Aquela verde, uma poltrona verde estampada. E tem um vaso, que também é uma assinatura nossa, numa mesa lateral, com as flores de lótus. Aquele é o meu canto. Eu olho aquilo, tenho a tela do Emerson Persona, aquilo junto com tapete e tudo, eu falo, bom, esse aqui é o meu canto. É um espaço extremamente estampado, né? A Binta, ela é uma poltrona da Amoroso que ela foi feita até 2009. Então, as nossas edições ali, as duas, são vintage. E ela apresenta as estampas comumente usadas pelas senegalesas. Então, as estampas africanas das roupas que revestem as duas poltronas. Por isso essa coisa meio de um patchwork super colorido, né? E o espaço favorito de vocês? O canto? Eu gosto do Canto dos Muranos, assim. Ali a gente está rodeado das nossas peças autorais, né? E eu acho que ele é muito confortável e você tem aquela visão do geral. É um espaço assim que a gente normalmente tá sentado lá, né? É bem gostoso. Eu sou um pouquinho mais expansivo. Eu gosto daquele lounge todo. Então pega o canto da Flávia, o canto do Quinho, a mesa que nós projetamos, o sofá com aquela coleção de almofadas que te convida a sentar e se jogar ali. Então eu gosto daquele estarzinho. Eu vou contar a verdade, o Renan, na verdade, gosta do bar, tá? Não nego. E vai começar agora o ping-pong, a parte que eu mais gosto nesse podcast, ainda mais com 3 pessoas. A gente dá uma pergunta e vocês respondem com uma palavra. Não pode justificar, não pode fazer nada. Mas tem que ser uma única palavra ou pode ser A viagem inesquecível. Tailândia. Uau. Ari. México. Renan. Espanha. E a comida preferida de vocês? Mexicana. Ari. Eu gosto de comida mediterrânea. Japonesa. O maior orgulho da carreira de vocês? Toda finalização é um orgulho. Não dá para ter. Não pode justificar, é uma palavra. Entrega. Flávia. Entrega. Um dia que você gostaria de reviver. Quem souber já pode falar. É que são... Não pode justificar. Um dia que vocês gostariam de reviver. Que difícil, Marcos. É difícil. O que vier na cabeça você fala, porque esse é um dia que você gostaria de reviver. Com certeza já pensaram. O dia que nós montamos a nossa mesa de centro. Foi mágico. Esse dia. É, difícil, muito difícil. Um artista referência pra vocês?
Pode ser arquiteto, designer, músico. Márcio Kogan. Olha como eles agora... Viu? Gente, que difícil isso. Renan, qual é o seu? Eu gosto de vários, mas assim, eu vou na linha também do Kogan. Flávia, qual artista? Ah, eu tô pensando, gente, não consigo. Mas artista, arquiteto, o Tudo de criação. criação. Tá. Artista de criação. Eu posso pular essa, gente? Pode. Flávia é em uma palavra. Autêntica. Ari é em uma palavra. Rígido. Renan é em uma palavra. Abusado. Abusado. Porque para fazer aquilo ali, gente... E esse foi mais um episódio mais longo que nós tivemos Mais até longo. agora. Com Ari, o rígido, Renan, o abusado e Flávia, a autêntica. Eu também sou sincera, tá? E sincera. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós amamos. Eu tô falando que amamos por nós, mas eu adorei. Com certeza. Imagine, foi o episódio que a gente mais estourou o tempo aqui, porque a conversa tava muito gostosa. A gente ia longe aqui, fácil. Olha, Uma eu delícia, gente. eu cheguei um pouquinho tímido, tipo, gente, o que será que vem? Não tem ensaio, é ao vivo, não tem corte. Tímido, Renan. Para de ser Eu sou mentiroso. tímido. Gente, se tem uma coisa que o Renan não é nessa vida, é tímido. Ele pode ser qualquer coisa, mas tímido ele Eu cheguei não é. acanhado, né? A gente não sabia que o que É nos abusado esperava. Foi mesmo. uma delícia, meninos. E com esse trio super divertido, a gente encerra mais um episódio. Compartilhe ele e acesse todos os outros que estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no site da Top View, no perfil dos arquitetos e também da Casa Cor. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.